Bom dia, alunos e alunas. Hoje é a nossa primeira aula de independência da América Latina, ou como está na nossa programação, América Latina no século XIX. Então, serão 3 aulas, nas quais nós vamos falar dos antecedentes da independência e focar em alguns processos de independência específicos ocorridos aqui entre os nossos vizinhos latino-americanos. Aqui no cantinho, nós temos um mapa do que é a América Latina. Então, a América Latina é tudo que está ao sul do Rio Grande, que é a fronteira que acabou se estabelecendo entre Estados Unidos e o México. Recordando as aulas de Estados Unidos, e eu dei as aulas de Estados Unidos para vocês lá no Camil e no CAUNI, no processo de expansão dos Estados Unidos, vários territórios ao norte do Rio Grande que pertenciam ao México, o México perdeu. Então, do México para baixo é América Latina. Mas nós vamos falar da independência do México, que é um processo de independência importante, porque ele tem várias fases e é o único dos processos de independência da América Latina que foi liderado pelos camponeses, pelo menos no primeiro momento. E depois nós vamos nos focar na América do Sul, em alguns dos nossos vizinhos, né? No caso a Argentina e a Colômbia, que foram os 2 países selecionados, né, pela programação para que a gente desse um foco principal. Dada a importância da independência do Haiti, nós falaremos um pouquinho do Haiti e vamos falar também um pouquinho do Paraguai, porque o processo de independência do Paraguai é importante para a gente até tentar entender como é que o Paraguai se relaciona com seus vizinhos quando nós chegarmos lá na Guerra do Paraguai, que é um assunto do nosso terceiro trimestre. Na América Latina, a primeira independência acontecida foi em 1804, o Haiti, e que vai, né, na sequência, a segunda independência dentro das colônias da América inteira, só veio após os Estados Unidos. E termina com Cuba, que para se tornar independente contou com a participação dos Estados Unidos, já estendendo aquilo que a gente discutiu nas aulas de Estados Unidos, que era a doutrina Monroe, ok? Então, vamos lá. Desde o início da independência, nós temos resistência das populações nativas da América Espanhola, e aí estamos falando da América Espanhola, deixa o Haiti um pouquinho de lado nesse momento, principalmente lutando pelo fim daquelas formas compulsórias de trabalho. O que é trabalho compulsório? É aquele trabalho que você é obrigado a fazer e que pode ser remunerado ou não. Normalmente em sala de aula, né, quando eu dou aula desse assunto, na verdade não desse assunto, quando a gente dá aula lá atrás, né, de colonização da América, e eu vou explicar para os alunos e para as alunas o que é trabalho compulsório, é o seguinte, olha, normalmente vocês têm alguma tarefa a desempenhar na casa de vocês. Então, o pai ou a mãe estabelece que a sua função é lavar a louça, ou a sua função é todo sábado lavar o carro. Você sabe que aquele é o seu trabalho. Você pode receber até alguma compensação por fazer aquelas tarefas domésticas. Ou pode receber também alguma punição. Então, o trabalho compulsório é aquele trabalho do qual você não pode fugir. É sua. Você é obrigado, neste caso, pelo Estado. Também era uma outra questão muito presente na América Espanhola, as demandas dos criolhos por menores impostos e que os privilégios dos chapetones fossem abolidos. A sociedade nas colônias espanholas ela era rigidamente estratificada. Era uma típica sociedade de antigo regime, onde o seu lugar naquela sociedade era determinado pelo seu nascimento. Então, aqueles que nasciam na Espanha eram chamados de espanhóis, óbvio, peninsulares ou chapetones, que é o termo que mais aparece em prova, em concurso. Sejam ricos, sejam pobres, eles tinham privilégios. Se fossem ricos, havia uma série de cargos e postos de comando que eram reservados a esses chapetones. Poderia acontecer de um crioulo receber um cargo desse, um posto desse? Até acontecia, mas era raro, raríssimo. Então, o vice-rei, os governadores,
os presidentes nas colônias, né, os postos mais elevados nas colônias, os ouvidores das audiências, os juízes, os arcebispos, os bispos, os padres das paróquias mais importantes eram, e funcionários da coroa em geral, eram normalmente chapetones. Eram cargos, postos, espaços ocupados por eles. Se você fosse criolho, e aí, de novo, seja rico, seja pobre, você já estava obstruído de ocupar esses postos mais altos. O que é um criolho? Filho de espanhóis nascido na América. Bastava que você nascesse aqui. Agora, os grupos mais ricos da colônia não eram necessariamente espanhóis. Eles eram grupos ligados a essa segunda categoria. Então, aqueles que eram os grandes fazendeiros, aqueles que ocupavam os cargos públicos menores, então nos cabildos. O que é o cabildo? Cabildo é a instância municipal, são as câmaras municipais, são os postos municipais, eram ocupados pelos criolhos. Eles podiam tomar as ordens, então eles podiam ser monges, monjas, freiras, padres, mas normalmente os melhores lugares eram separados para aqueles que vinham do reino. Eles podiam ocupar posições militares, mas não o topo da hierarquia militar, e poderiam portar armas. Porque se você fosse mestiço, né, se você tivesse um grau abaixo aí, então você ou tinha sangue índio, ou tinha sangue negro, ou não tinha conseguido falsificar os documentos para, né, mostrar que você era branco e não tinha mistura de sangue, contaminação de sangue, você vai ocupar aqueles outros cargos menores. Você vai trabalhar, né, o seu trabalhador livre nas fazendas, você vai ser o artesão, o carpinteiro, o pequeno comerciante. Você podia tomar, né, participar do clero, mas você sabia que nunca iria comandar uma paróquia, ou se fosse estar à frente de uma paróquia, seria lá no fim do mundo, onde ninguém queria ir, nem criolho, nem chapetone, nem ninguém. Você poderia ocupar alguns postos militares muito baixos, mas não poderia portar todo tipo de arma. Então, os mestiços eles eram marcados, né, pelo que eles não podiam fazer, pelo que eles não podiam ocupar. Havia mestiços muito ricos, mas a maioria deles eram muito pobres. Depois, abaixo dos mestiços, os índios. Né? Então, os indígenas, eles estavam numa condição de subordinação, e você pode encontrar, inclusive, dessas pirâmides da sociedade da América Espanhola, em que os índios, estejam na base da pirâmide, porque eles estavam aqui. A sua mão de obra era gratuita. E o escravizado negro, num degrau acima, porque ele tinha que ser comprado a dinheiro. Havia regiões da América Espanhola onde a escravidão negra ela tinha um papel relevante, principalmente onde você tinha plantation. Mas, no geral, a mão de obra indígena, que era muito abundante, ela foi usada em larga escala. Então, você tem países da América Latina em que a presença do elemento negro ela é mínima, né? Ela é quase invisível. Quando você pensa uma Bolívia, você não pensa, né, um boliviano negro, mas eles existem, mas são minoritários. Quando você pensa uma Argentina, dificilmente você pensa num argentino, num uruguaio que seja negro, mas eles existem, eles estão lá, mas eram, né, nesse caso, em uma quantidade muito pequena. Agora, se você pensa, por exemplo, uma Colômbia, uma Venezuela, onde você vai ter a plantation, aí você já tem a presença negra muito mais marcada. Ou seja, lembrem disso? O tripé? Então, esse tripé precisa de mão de obra barata, e de mão de obra barata e abundante. Se for possível, você usa o local. Se não for, você vai trazer de fora esse escravizado. Muito bem. Essa questão, né, da tensão entre os criolhos, que eram ricos, aqueles criolhos ricos, mas que não podiam exercer todos os postos de poder e comando e não tinham os privilégios que eram reservados aos espanhóis, essa tensão vai crescendo. Tá? Havia também, e aí a gente pensa o Haiti, a resistência dos escravizados. Então a gente fala dos quilombos no Brasil, mas havia quilombos na América Latina inteira. E eles têm nomes específicos. Então vocês têm aí os nomes, não, o nome em espanhol, que é Palenque, Marum, Gran Marronage. Então, dependendo de onde você está,
você vai ter um nome para o quilombo, mas o quilombo sempre vai estar lá porque os negros sempre fugiram, sempre se revoltaram, então você tem essa questão presente. Recordando aí o que é a mita, né? Eu falei da mita lá atrás, talvez você não lembre. A mita não foi criada pelos espanhóis, tá? A mita ela é uma invenção indígena, ela existia no Império Inca e é um trabalho temporário, guardem o temporário, que é prestado pelos nativos, né, pelas comunidades, no caso do Império Inca, ao Estado. Então eles iam, né, o representante do Estado ia até as comunidades, fazia o sorteio, ou né, o chefe local fazia o sorteio daqueles homens que seriam mandados para o trabalho e que lá ficariam normalmente por 4 meses e depois voltariam para casa com alguma compensação material, né? Esse rodízio garantia o quê? Né? Que você sempre, o sujeito sempre iria e voltaria. O problema é que quando os espanhóis chegam, eles percebem que existem essas estruturas de trabalho, eles vão se aproveitar delas. Eles não vão acabar com isso, não vão acabar com a mita. Só que o trabalho nas minas de prata, né? Potosí, na Bolívia principalmente, a mais famosa, elas eram tão terríveis, elas eram tão, né, de exploração tão grande, que o que acaba acontecendo, né, ao longo da colonização espanhola é que muitos trabalhadores eles iam e não voltavam mais. Isso gerava uma ansiedade nas comunidades de origem, porque os homens estavam partindo e não estavam voltando. Na comunidade ficavam mulheres, crianças e velhos, e meninos, jovens demais para serem engajados nesse trabalho. A comunidade ela poderia entrar em colapso, ela poderia entrar em crise. Ou o que acontecia também é que, já que os nossos homens não estão voltando, vamos atrás deles. Então, no entorno das minas, você vai criar bolsões de miséria. Os espanhóis não vão lidar com isso, enfim, onde você tem uma população nativa vivendo em condições muito precárias. Então, a mita ela continua sendo usada pelos espanhóis ao longo de toda a colonização e num crescente de exploração, né, que vai ter efeito sobre as comunidades. Bem, falando de dois movimentos que antecederam os movimentos de independência, são movimentos lá do século XVIII. Então, nós temos o primeiro, que é o liderado pelo Tupac Amaru II, na verdade, porque o primeiro Tupac Amaru, lá atrás, foi o último, né, o sujeito que assumiu o título, dizendo que ele era o último descendente dos Incas, e o Tupac Amaru II era descendente desse chefe lá atrás, e o movimento dos comuneiros, de 1781. Vamos lá. O nome do Tupac Amaru era José Gabriel Condorcanqui, e ele era um curaca. Curaca é um líder indígena, veja. Os espanhóis eles não dissolveram as comunidades ou não o fizeram em todos os lugares. Então eles mantiveram as comunidades, as organizações dessas comunidades nativas, muitas vezes com um chefe, e era esse chefe que negociava com os espanhóis. Esses chefes normalmente eram levados para estudar em escolas dos jesuítas ou de outra ordem religiosa, e no caso do Tupac Amaru, depois de terminar os seus estudos num colégio jesuíta, ele foi mandado para a Universidade de São Marcos. Ele chegou a cursar a universidade, onde ele tem contato com as ideias iluministas. Lembrem lá das ideias iluministas que vão defender que você tem direitos naturais e cabe ao Estado assegurar esses direitos. O discurso dos iluministas não era pensado para os nativos, para os indígenas. Mas a partir do momento que você tem acesso a eles, você vai interpretá-los da maneira que você quiser. Seja indígena, seja negro, seja mulher, o que quer que seja. Muito bem. Agora, um adendo, né? Diferentemente do que aconteceu no Brasil, em que Portugal vai proibir a existência de escolas superiores na América, então todo mundo que queria e podia continuar seus estudos tinha que ir para Portugal, Coimbra, Lisboa, Porto, ou de Portugal, né, fazer alguma coisa lá e ir depois para a França, para a Inglaterra. No caso na América Espanhola, em que você tem esse grupo de crioulos muito forte, e você tem, né, o intuito no início, eles encontram ouro, eles encontram prata, de construir uma sociedade aqui, desde o século XVI você vai ter a construção de escolas superiores e universidades. Então a primeira universidade é a Universidade de São Marcos, é a primeira das Américas, ela vai ser fundada em 1551. Quando acontece a independência
da América Espanhola, havia mais de 30 instituições superiores, várias delas universidades, nas novas nações da América Espanhola. Quando é que vai ser fundada a primeira universidade no Brasil? Somente em 1929 para 1930, a USP em São Paulo. Veja que o Brasil já era independente. Veja que, por exemplo, durante o Segundo Império, e Dom Pedro II tinha uma preocupação muito grande com a educação, ele não se preocupou em fundar uma universidade. Nós estávamos muito, muito, muito atrás dos nossos vizinhos latino-americanos. A Universidade de São Marcos e a do México, ó, existem desde o século XVI. Muito bem. O José Gabriel, depois ele vai mudar o seu nome para Tupac Amaru II e vai decidir negociar com o governo local, né, vai enviar ao tribunal um pedido, uma série de demandas que, a princípio, tinham como objetivo melhorar a vida dos indígenas. Então, acabar com o cargo de corregedor, substituído por prefeitos eleitos pelas comunidades. Então, o corregedor vinha do reino, ele era mandado da Espanha, ou ele era escolhido entre os espanhóis. Então, quer uma eleição para esse corregedor, e ele queria o fim da mita. Obviamente, os espanhóis não aceitaram, e nós vamos ter um levante. Então, uma série de rebeliões, e no auge dessas rebeliões você vai ter um exército formado por indígenas, mestiços, etc., de mais de 6.000 pessoas. Pessoas por quê? Porque são homens e mulheres. Agora, com essa ameaça, né, daqueles que estão na base da pirâmide contra aqueles que estão no topo, o que vai acontecer é que os espanhóis e os chapetones ricos, perdão, os espanhóis e os crioulos ricos vão se unir contra os nativos. E aí Tupac Amaru é derrotado e vários da sua família, né, e dos seus companheiros serão torturados publicamente, mortos, e somente um dos filhos dele vai ser mantido vivo. E aqui é um mural que existe em Cusco, né, que era a antiga capital do Império Inca, mostrando aí a morte de Tupac Amaru, porque ele teve os seus membros, os 4 membros amarrados a 4 cavalos, e ele foi dilacerado vivo. Isso era uma punição terrível e era aplicada na América Portuguesa, era aplicada na França, enfim, é uma punição da época. A revolta, já a revolta dos comuneiros, né? Comuneiro era um nome genérico na Espanha para qualquer revolta que se remetesse às comunidades locais contra o poder real. Então, houve 2 revoltas dos comuneiros, elas foram feitas lá no Paraguai. Então, uma primeira lá no início, né, as 2 primeiras lá no início do século XVIII, e eram revoltas contra os jesuítas. E os jesuítas estavam na região do Paraguai, ou do que viria a ser o Paraguai, por ordem do rei. Essas revoltas dos paraguaios, né, na região do Paraguai, levou ao rebaixamento da região. Então, Assunção era uma das cidades, uma cidade muito importante, e ela foi rebaixada em relação a Buenos Aires. Guardem isso vai ser útil na aula que vem. Já a segunda revolta, ela vai acontecer no vice-reino de Nova Granada. Vocês lembram, né, que a América Espanhola era dividida em vice-reinos e capitanias gerais, normalmente. Os vice-reinos eram regiões extensas, em que você tinha mineração, plantation, etc. E as capitanias gerais eram áreas onde você normalmente tinha um risco maior de ataques de outras nações ou de ataques dos piratas, por exemplo, onde você tinha portos importantes ali, então você tinha que proteger bastante. Então, o vice-reino de Nova Granada, ele reuniu o que é hoje o Colômbia, Equador e parte da Venezuela. Então, quem vai se levantar contra a coroa aí são os crioulos, que não estavam, né, satisfeitos com a tributação que lhes era imposta, isso em 1781, tá? E você vai ter, né, agressão aos cobradores de impostos, saques de propriedade dos espanhóis, e enfim. Só que o que acontece? Né? O movimento vai crescendo, vai ganhando força, né, com indígenas, mestiços e negros, e aí, de novo, o grupo dos crioulos mais ricos começa a ter medo de onde essa coisa pode terminar.
E aí você vai, né? Muitos desses crioulos que participam do início do levante acabam abandonando esse levante e passando para o lado dos espanhóis para evitar que aqueles, né, que estavam na base da pirâmide pudessem, de repente, assumir o poder ou prejudicar os seus negócios. Então, veja, os crioulos, os ricos, eles são uma classe mais ou menos unida. Teremos fissuras dentro desse grupo quando acontecem as independências, e aí uns querem monarquia, outros querem república, outros querem repúblicas mais liberais, com poder descentralizado, outros querem poder centralizado, mas essas brigas, elas ficam em segundo plano se a questão é uma revolta de quem está lá embaixo. Negros, mestiços, indígenas, aí a coisa é diferente. Vamos lá, as motivações da independência, agora diretamente. Nós vamos ter um endurecimento do pacto colonial, né, as chamadas reformas borbônicas nas colônias espanholas. Então, o que significam essas reformas? Nós vamos ter um aumento do número de monopólios. Então, monopólio é aquilo que pertence à coroa, e a coroa ela pode alugar, vender para alguém, né? Entre os portugueses, né, você chama também de estanco. E aí vocês lembram lá atrás, eu falei sobre isso no nivelamento, tive que falar porque estava na lista do que deveria ser abordado, do pau-brasil, né, que é o primeiro monopólio que a gente vai ter aqui na Colônia Brasil. Então, um aumento do número dos monopólios, a proibição da produção industrial das obrarres. Veja que na mesma época, você vai ter aqui no Brasil, né, o alvará de Dona Maria I, ele está mais ou menos assim, no mesmo momento proibindo qualquer indústria na Colônia Brasil. Então veja, se você está proibindo essa produção, né, industrial, e aí pensem na maquinofatura ou até antes da maquinofatura, normalmente era a produção de tecidos, é porque ela acontecia. Você não proíbe uma coisa que não existe. Então, você já tinha um início de industrialização em alguns lugares, algumas fábricas, e aí você proíbe. Nós vamos ter um aprimoramento da cobrança de impostos, o sistema fiscal espanhol vai se tornar mais elaborado. O fim do sistema de porto único, e aí você está tentando lembrar o que é isso, vamos lá. Sistema de porto único. Quando você começa a colonização espanhola, né, e você vai organizar aquele modelo de colonização, que também foi dado lá no nivelamento, você cria um sistema de controle da saída e da entrada de gente e mercadorias da América, o tal do sistema de porto único. Então havia um porto na Espanha, que era o porto de Sevilha, onde você ficava lá a casa de contratação. Todo mundo que ia para a América ou voltava da América, tudo que saía para a América ou voltava da América tinha que sair de Sevilha, desse porto espanhol. Quando ele ficou muito lotado, você abriu um segundo porto, mas de qualquer maneira, Sevilha. E nas colônias, tudo tinha que entrar por 3 portos específicos. Cartagena, na Colômbia, Portobelo, no Panamá atual, né? Tudo era Colômbia na época, pertencia ao mesmo vice-reinado, e Veracruz, no México. Então, a partir desses portos, você redistribuía para as outras colônias. Bem, o fim do sistema de porto único vai prejudicar os negócios de quem tinha se especializado em trabalhar nesses portos, em fazer o transporte dentro das colônias. E essa parte de comércio, muitas vezes estava na mão dos crioulos, não estava nem na mão dos espanhóis. Nós vamos ter o livre comércio entre as colônias. Então, isso desagrada, aí sim, aos comerciantes lá da Espanha. Essa situação da sociedade discriminatória, que também, né, é um problema, vai estar presente aí. Por que reformas borbônicas? Só para lembrar um pouquinho. Nós tivemos o fim da família Habsburgo lá na Espanha, vocês estudaram no ano passado, então o último rei Habsburgo morre sem descendência, o parente mais próximo dele era o rei da França, Luís XIV. Luís XIV vai tentar pegar o trono da Espanha para o seu neto favorito, um dos seus netos favoritos. As outras nações da Europa não vão aceitar, teremos a guerra de sucessão ao trono de Espanha, que é muito importante até para as fronteiras aqui da colônia Brasil. E, no final das contas, acontece meio que um empate, um acordo.
o trono da Espanha fica para o neto de Luís XIV, então você vai ter um Bourbon, a mesma família, e que está no trono espanhol hoje, é a família Bourbon, governando a Espanha, desde que, e aí é uma condição imposta por Inglaterra, Sacro Império, Holanda, Portugal, etc., não possa haver a possibilidade de você juntar os dois tronos, da Espanha com a França. E o rei da Espanha, né, alguns reis, na verdade 3 reis da Espanha, mas o mais importante deles é o Carlos III, ele vai abraçar as ideias iluministas, ele vai ser um dos déspotas esclarecidos. Aí você esqueceu o que é déspota esclarecido. É aquele monarca que vai promover reformas a partir das ideias iluministas, promovendo transformações que fossem importantes para os seus reinos, para os seus impérios, né, que fossem modernizá-los, tentando assegurar para ele a garantia de que o seu poder seria respeitado. Veja, monopólio não é ideia iluminista, mas dentro da lógica desses reis e desses imperadores, enfim, os monopólios eram importantes para o poder do rei, porque tudo reverte para o poder do rei. Eles são monarcas absolutistas, ainda que achem que algumas ideias iluministas sejam legais, principalmente quando é para você quebrar o poderio da igreja, tá? Então, nós temos déspotas esclarecidos na Rússia, na Prússia, no Sacro Império, em Portugal, na verdade, um ministro, que é Pombal, e na Espanha. Os déspotas esclarecidos eles normalmente estão onde você tem burguesia fraca, tá? Onde a burguesia ela não é capaz de promover as mudanças, seja por reformas ou via revolucionária, quem vai tomar a dianteira é o rei. Então, o que o Carlos III vai fazer? Vai atacar o poder da igreja, vai tentar aumentar a carga tributária, vai tentar evitar as guerras, vai tentar modernizar a agricultura e vai estimular as pesquisas nas universidades e a entrada das ideias iluministas. Então, de novo, olha só, lembra lá do Tupac Amaru, acabei de falar. O rei acha que algumas ideias iluministas são interessantes na sua agenda de poder ou de manutenção de poder. O problema é que as ideias iluministas, a partir do momento que elas se espalham, você não tem mais controle sobre elas ou sobre a interpretação. E aí, quem lê pode ler também no viés. Eu quero uma república. Eu não quero. Eu quero uma constituição. Eu quero uma monarquia constitucional tipo a que a Inglaterra tem. Tá? Então, isso é importante. Outro fator que vai estimular a independência das colônias da América Latina, em geral, e eu estou incluindo o Haiti, mas o Haiti logo se torna também modelo para alguns processos, é a independência dos Estados Unidos. Tá? Então, as 3 colônias conseguiram vencer sua metrópole, por que a gente não consegue também? Fora isso, da mesma maneira que os franceses lutaram na Guerra de Independência dos Estados Unidos, os espanhóis também lutaram. E também voltaram, seja para o reino ou para as colônias, com ideias de que um Estado deveria garantir, o governo deveria garantir os direitos naturais, de que a vontade do povo era soberana na constituição de um governo. No absolutismo, o rei é rei por direito divino. Tá? Não podemos esquecer isso. E depois, com as independências, você tem também o interesse pelo modelo dos Estados Unidos, o modelo federalista. Então, Simão Bolívar, que é um dos grandes líderes das independências na América Latina, o Bolívar, ele é um grande admirador dos Estados Unidos. Ele vai mandar o seu sobrinho, que é filho adotivo, estudar nos Estados Unidos e trocava cartas com o menino, perguntando, olha, o que eles estão discutindo aí, como é que eles estão organizando o Estado. Então, havia esse interesse pelo modelo americano para alguns desses que estavam à frente dos processos de independência. Os Estados Unidos ele servia meio que de um modelo bem sucedido a ser imitado, politicamente falando, etc. Aí é um quadro, já é um quadro bem contemporâneo, retratando a batalha mais importante da qual os espanhóis tomaram parte na independência dos Estados Unidos. Outra influência, quando ela vem, é a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. A vitória do povo, e aí lembrem disso, do terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses, contra o absolutismo. Se os franceses fizeram, por que a gente não pode fazer aqui? Então,
Só que quando os crioulos assumem o poder na América Espanhola, na América Latina como um todo, eles vão tentar excluir essas camadas populares. Ah, isso aconteceu na França também, né? A gente falou, eu dei essas aulas. E um outro detalhe, o Bolívar, ele vai estar lá na Europa, ele vai estar na França e na Itália durante o início do governo de Napoleão. Tá? Ele admirava Napoleão, ele se admirava, né, da força que Napoleão tinha, da influência que Napoleão tinha, da forma como ele era admirado pelo povo. Estou falando do início do governo de Napoleão. E depois ele também se decepciona com Napoleão quando Napoleão se faz coroar primeiro rei da Itália e depois imperador, né? O Bolívar ele está lá, né? Então ele tem essa relação dúbia aí com Napoleão. Mas os ideais da Revolução Francesa vão ter um impacto muito grande também nas Américas. A invasão, já que falamos do homem, né? A invasão de Napoleão à Espanha. Então nós vamos ter a Guerra Peninsular e nós vamos ter resistência dentro da Espanha e a formação de uma junta governativa em Cádiz. Em Cádiz, e aí vocês guardem isso, eles vão fazer uma constituição. Essa Constituição é importante porque volta e meia ela vai ser falada quando a gente for falar das revoluções liberais, porque os espanhóis querem essa Constituição de volta e os italianos gostam dela também. Então você tem essa Constituição de Cádiz, ela é um modelo de Constituição moderna, ela vai sair em 1812, ela vai ter uma série de demandas, né, das ideias liberais aí vindas da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, do iluminismo atendidas, e ela vai influenciar a legislação das ex-colônias. Se você funda uma junta administrativa lá em nome do rei Carlos VII, você vai ter juntas aqui na América também. Mas as relações elas são muito difíceis. Como é que você vai fazer chegar as mensagens lá? Tem bloqueio continental, tem Inglaterra e França se bicando. Como é que você faz, né, para se comunicar? Não tem telefone, não tem nenhum método, não tem internet, método moderno de comunicação. E durante esse período das guerras peninsulares, Inglaterra e Estados Unidos vão começar a estreitar os seus laços com essas colônias. Isso é importante. Então, a Inglaterra vai começar a tentar suprir de produtos as colônias espanholas, porque eles não podem receber via reino, né? Eram produtos ingleses que tinham que passar pela Espanha para chegar aqui. Então, veja, né? As relações entre as colônias, a Inglaterra, entre as colônias espanholas e os Estados Unidos, elas vão se modificar aí. Nós temos também uma outra questão aí concernente ao Brasil, né? Você não tem rei na Espanha, né? Então houve a ocupação de Napoleão. Napoleão botou o irmão dele como rei, que os espanhóis não reconhecem no geral, e aqui na colônia muito menos. E aí o Dom João VI já tinha vindo para cá em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, e ele era casado com uma princesa espanhola, que era a Dona Carlota Joaquina, que era irmã do rei. E a Carlota Joaquina, isso é mais uma curiosidade, mas é importante, quando a gente voltar para falar de Brasil, vocês vão entender que isso é importante também. A Carlota Joaquina, ela vai tentar uma manobra que é se fazer reconhecer como rainha dessas colônias. Só que isso não era do interesse nem do marido dela, do Dom João VI, que não queria, né, dar corda para as aspirações de poder da sua esposa, com quem ele não vivia muito bem, e também não era do interesse das elites, sejam elites crioulas ou espanholas locais. Então, ela tenta uma manobra, né, política, diplomática, para ser reconhecida, não vai dar certo. Agora, em 1816, o Dom João VI ele vai se utilizar do fato de ser casado com uma princesa espanhola para ocupar a banda oriental, né, o que vai ser o atual Uruguai, e que para Portugal e depois para o Brasil se tornou província cisplatina. O Uruguai só vai se tornar independente, de fato, do Brasil e da Argentina em 1828. Por que o Uruguai é importante? A gente vai falar isso na próxima aula. Porque ele está na entrada do Foz do Rio da Prata e era o sonho dos portugueses, desde muito tempo, poder ter uma saída ali para o Rio da Prata. Mas não é um assunto dessa aula, da aula que vem. Bem, havia juntas governativas aqui. Eu falei que o rei era Carlos VII, não era Fernando VII. Não vou refazer. Então, Fernando, ninguém precisa lembrar do nome desses reis. Mas vocês certamente vão lembrar da pintura, porque ele tem um rosto muito marcante. Muito bem.
você tinha essas juntas governativas que eram formadas a partir dos cabildos, as assembleias municipais, que tinham jurado fidelidade ao rei. Ora, quando é restaurada a monarquia dos Bourbons na Espanha, em 1813, então Napoleão é derrotado, o rei volta para a Espanha, ele assume o poder, e a derrota de Napoleão definitiva é só em 1815, mas ele não vai botar os pés na Espanha de novo, as tropas napoleônicas. O rei ele promete respeitar aquela Constituição de Cádiz, aquela Constituição que todo mundo que é liberal vai tentar aplicar ali no sul da Europa, e até no Brasil quiseram que Dom João VI jurasse essa Constituição, porque ela era muito legal e o pessoal que queria independência gostava dela. O rei ele promete que vai respeitar a Constituição, mas tão logo ele se sente firme no poder, ele vai suspender a Constituição de Cádiz. Então, em 1814, ele suspende a Constituição, e aqui na América, os crioulos não vão gostar disso. Então, a restauração do absolutismo na Espanha, ela vai dar força para os espanhóis tentarem reprimir os movimentos de independência na América Espanhola, nas suas colônias, mas ela também é um motivo de aceleração desses processos, ok? E o último dos antecedentes que a gente vai estar falando nessa aula, depois a gente vai parar, é o Congresso de Viena, que tinha como objetivo o quê? Lembrando lá atrás, restaurar os tronos, né? Restaurar aí as monarquias absolutistas que tinham sido derrubadas, as fronteiras, mas também, através da Santa Aliança, tentar colocar uma pressão e apoiar a Espanha para que ela pudesse recuperar as suas colônias. Então, a Santa Aliança, ela não vai conseguir crescer aqui na América, né? Até porque os problemas na Europa são grandes e porque você tem os americanos afirmando aí a doutrina Monroe, dizendo aqui não, né? Traçando uma linha ali, falando assim, aqui não, vocês não vão entrar, primeiro de forma defensiva, mas depois a coisa vai assumir outro papel. E temos também a Inglaterra. A Inglaterra, ela faz parte da Santa Aliança, mas ela vai sabotar a Santa Aliança o quanto ela puder, porque não é do interesse da Inglaterra perder aquilo que ela já tinha ganhado aqui na América, tá? Então, mercados, consumidores, influência, né, onde você tem as independências, os ingleses vão ter certa influência em alguns lugares mais do que outros. Então, a Inglaterra não queria perder o que ela tinha obtido. E é isso. Na próxima aula, nós vamos começar a falar do processo de independência da América do Sul. E depois a gente vai para o México e para o Haiti. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula.